Bora então para a segunda parte de cadeia alimentar. Nós vimos lá na primeira parte da aula que os heterótrofos, ou seja, aqueles seres vivos que retiram o alimento do meio, ou seja, que não produzem seu próprio alimento, pode ser de dois tipos. Eles podem ser consumidores, e a gente viu que pode ser primário, secundário, terciário, podem ser onívoros, né? Podem ser detritívoros. E agora a gente vai estudar o segundo, os heterótrofos, que são os decompositores. Tá? Então, quem são decompositores? Os decompositores são organismos heterótrofos que degradam a matéria orgânica contida em produtores ou consumidores mortos em matéria inorgânica. Esse processo de conversão de matéria orgânica, que somos feitos, todos os seres vivos são feitos de matéria orgânica, ou seja, a gente come o alimento, que é matéria orgânica, porque nós somos feitos basicamente de matéria orgânica, ok? Tudo isso que vocês estão vendo aqui é basicamente matéria orgânica. O que o decompositor faz? Ele converte essa matéria orgânica em matéria inorgânica. Ana, qual que é a importância disso? É a importância de que ele desfaz as moléculas orgânicas e os átomos dessas moléculas vão novamente para o ambiente. E esses átomos, eles podem ser utilizados em outras coisas. Como eles podem ser utilizados em outras coisas, a gente chama esse processo de reciclagem natural da matéria. Então, o que é reciclar naturalmente? Né? É converter a matéria orgânica em matéria inorgânica, num processo chamado decomposição. Quem faz isso são somente algumas bactérias e alguns fungos. Por isso que lá os detritívoros, eles não fazem essa conversão. A única coisa que eles fazem é comer a matéria orgânica, mas eles não têm reações químicas suficientes para converter a orgânica em inorgânica. Por isso que os detritívoros não são decompositores. Então, a matéria inorgânica liberada pelos decompositores serão utilizadas pelos autótrofos, por exemplo, na absorção. Vão ser reutilizados, que eu falei para vocês. Olha lá, o ser vivo morre. Morreu aqui. Aqui é um passarinho. Os fungos e as bactérias são os decompositores. Vão converter o passarinho morto em material inorgânico. E esse material inorgânico vai ser importantíssimo para a planta sobreviver, inclusive para fazer a fotossíntese, que é a produção do seu próprio alimento. Então vejam, gente, que está tudo interligado. Sem os decompositores, não existe essa reciclagem. Então, se não existisse essa reciclagem, as árvores, os autótrofos, eles não conseguiriam pegar essas substâncias que são importantíssimas para se manter. Se os autótrofos não se mantêm, não tem produção de alimento no mundo. Então, resumindo, heterótrofos, né? Hétero, diferente, trófos, alimentos, são seres vivos que não são capazes de fabricar, de sintetizar seu próprio alimento. Então, eles dependem direta ou indiretamente do alimento produzido pelos autrótrofos. Por que direto ou indiretamente? Porque se eu tenho uma planta aqui e ela tem a vaca, eu vou escrever porque eu sou ruim, né? E o homem, isso significa que a gente está dependendo de forma indireta, porque a gente está comendo a vaca. Mas a gente esquece que a gente só está comendo a vaca porque a vaca comeu o produtor. Ou de forma direta, como a gente falou lá na primeira parte, quando o homem come o produtor, ok? Resumindo, qualquer tipo de ser vivo depende do autótrofo. Se o autótrofo for extinto, todo mundo morre de fome, tá? E aqui, os consumidores, né? O consumidor primário são os herbívoros, porque se alimentam dos produtores, e os secundários, né? Podem ser carnívoros, podem ser onívoros e os detritívoros. Lembrando que eu tenho consumidor secundário, terciário e assim por diante. Então, nós vimos que, revisando, a comunidade, que são os seres vivos, precisam de alimento. E nós vimos que alimento é matéria orgânica. Por quê? Por que os seres vivos precisam de alimento? Falei tanto, precisa de alimento, precisa de alimento, precisa de alimento. Basicamente,
todo e qualquer ser vivo precisa de alimento porque o alimento gera energia, tá? Energia. Para você pensar agora, para eu pensar e estar super concentrada nessa aula, ok? Mas como que o alimento vira energia? Como que acontece isso? Então, como que o alimento libera energia? Então, o processo no qual o alimento libera energia é chamado de respiração celular aeróbica. É o principal. Claro, existem outros processos, mas a gente está falando do principal, ok? Respiração, essa respiração que a gente faz, Ana, tá interligado, tá interligado. O que a gente faz na respiração aqui? A gente inspira o oxigênio, expira gás carbônico. Para onde que vai esse oxigênio? Ele vai lá para nossa célula. Então, respiração celular. Por que é aeróbica? Aeróbica lembra ar. O que tem no ar? Oxigênio. Então, a gente precisa do oxigênio. Então, olha que interessante. Lá nas nossas células vai estar o alimento que a gente comeu no almoço, digerido, e o alimento está lá. E aí ele está esperando a sua noiva. A sua noiva é o oxigênio. Como que chega o oxigênio? Pela respiração. Quando o alimento olha para o oxigênio, tem uma reação explosiva, porque eles são altamente apaixonados um no outro. Quando o alimento reage com o oxigênio, libera muita energia. Fogos de artifício. A energia na biologia é chamada de ATP. Então, vejam, como que o alimento libera energia? Ele consegue liberar energia com a reação com o alimento. Alimento com oxigênio dão os filhinhos são a energia, tá? Além da energia, a respiração celular aeróbica libera gás carbônico e libera água, que é a H2O. Lembrando que CO2, gente, anotem aí para quem não sabe, é gás carbônico ou, alguns livros, dióxido, porque são 2 oxigênios, né? Ó, 2 oxigênios de carbono. Lembrando que é feito de 1 átomo de carbono e 2 de oxigênio, ok? E aqui um resuminho muito bom. Então, o que é a respiração? Vamos ver de baixo para cima. A respiração celular porque acontece na célula, aeróbica porque precisa de oxigênio. Então, o oxigênio reage com o alimento, que é matéria orgânica, e produz energia. Produzindo energia, libera gás carbônico e água. O gás carbônico que a gente expira. Então, toda vez que a gente está expirando, significa que a gente está produzindo energia. E aí, eu não sei se vocês perceberam, a fotossíntese tem uma super relação com a respiração celular aeróbica. Vamos ver? É muito importante que vocês entendam isso, que isso é a origem da nossa manutenção do ecossistema, da manutenção dos seres vivos. Então, o que nós vimos? O que a respiração faz? Pega o alimento, que é matéria orgânica, rica em átomos de carbono, nesse caso, esse alimento é a glicose. Reage com o oxigênio, produz gás carbônico, libera água. Ops, a água já foi, desculpa. E vai o quê? Produzir energia, ATP. A explosão de amor dos dois. O que a fotossíntese faz? Absorve o gás carbônico e a água e, por meio do sol, produz alimento e libera oxigênio. Vocês conseguem perceber que um é praticamente o inverso do outro? Então, olha aqui. Respiração absorve alimento e absorve oxigênio. A fotossíntese libera alimento e libera oxigênio. Então, o que a fotossíntese libera, a respiração consome. Por isso que eles são processos independentes. O que a respiração libera? Gás carbônico e água. É o que a fotossíntese vai consumir. E aqui, se você entendeu essa relação dos dois, você tem que entender essa figurinha aqui. Então, vamos lá. Fotossíntese absorve a setinha gás carbônico e água.
produz alimento e libera oxigênio. A respiração pega esse alimento e esse oxigênio aqui, né, ó, e produz a energia, que não está representada aqui, que é o ATP, e libera gás carbônico e água. Então, esses processos são dependentes. Não é linda a biologia, gente? Então, de forma simplificada, né, a fotossíntese indo para a direita e a respiração aeróbica indo para a esquerda. Ok? E aqui um resuminho. Um indivíduo autótrofo degrada por respiração a matéria orgânica produzida por ele mesmo. Então, assim, a planta não é ser vivo? Se ela é ser vivo, ela precisa de energia para viver. Se ela precisa de energia, ela precisa de alimento, precisa fazer respiração. A planta também respira, ok? Coitadinha, gente, não pensa que a planta não respira. Então, o alimento que a planta produz, parte desse alimento fica para ela fazer respiração, para ela produzir energia. A parte do alimento que ela não usa vai para os consumidores, vai para a cadeia alimentar. Um indivíduo heterótrofo degrada a matéria orgânica produzida direta ou indiretamente pelo autótrofo. Que a gente já falou isso. E aqui é uma questãozinha para vocês pararem o vídeo e tentarem responder para ver se vocês fixaram esse conteúdo. Então, mais uma vez eu falei para vocês que o ecossistema, para existir, ele precisa do fluxo de energia e da ciclagem da matéria. A ciclagem a gente não vai ver agora. A ciclagem que é a reciclagem natural dos decompositores. E a gente falou, então, já falei que o fluxo de energia é dado pela cadeia alimentar. Então, resumindo, né, o que a gente já viu até agora, que a cadeia alimentar é fluxo de energia. Por que é fluxo de energia? Porque a cadeia alimentar mostra a sequência de organismos em que um serve de alimento para o outro. E lembre, para que serve o alimento? O alimento serve para liberar energia. Então, se na cadeia alimentar mostra um ser vivo se alimentando do outro, mostra a energia fluindo de um ser vivo para o outro, ok? Então, via de regra, toda a cadeia alimentar, né, se inicia com o autótrofo, que é o produtor, ou seja, aquele que produz seu próprio alimento. Parte desse alimento fica com o produtor, a outra parte vai para o consumidor primário. Observem as setas, né? Que é o animal herbívoro, que serve de alimento, o consumidor primário serve de alimento para o secundário, que é o animal carnívoro, que serve de alimento para o consumidor terciário, que também é carnívoro. Pode ter consumidor quaternário também. Geralmente, uma cadeia alimentar vai até o consumidor quaternário. Lembrando que a gente pode ter numa cadeia a representação dos decompositores, porque todos esses seres vivos morrem. Se eles morrem, eles vão ser decompostos, né? Então, se a cadeia alimentar mostra o fluxo de energia, para onde que essa energia flui, ok? Então, vamos lá. Produtor produz seu próprio alimento. O alimento aqui nós vamos chamar de glicose, ok? Então, glicose. Por que processo ele produz o alimento? Ele produz pela fotossíntese. Então, imagina que para essa plantinha aqui, um exemplo simples, tá, gente? Ela produziu 100 glicoses, 100 alimentos. Só que para ela se manter, ou seja, para ela respirar, porque a respiração vai produzir energia, ela gastou 20 glicoses. Então, 20 glicoses, 20 alimentos, foram convertidos em energia para ela se manter. O que sobra para o nosso amigo aqui, grilo? Ele sobra 80 glicoses, porque ela produziu 100. Usou 20, sobra 80. Então, aqui ele recebeu 80. Então, ele consumiu, porque ele é consumidor, 80. Só que para o grilo se manter, ele gastou 30 glicoses. Então, ele respirou. O que é respirar? Converteu o alimento em energia. Qual que foi o saldo? O que está sobrando para o grilo? 50. Então, o sapo está comendo 50. Das 50, para o sapo se manter, ele precisa gastar 40.
Então, tem o saldo do quê? 10. Então, se esse sapo for comido por uma cobra, a cobra vai receber 10. O que vocês estão vendo? O produtor tinha 100, passou 80, passou 50, passou 10. A quantidade de energia diminui ao longo da cadeia alimentar. Então, quem tem mais energia? O produtor. Quem tem menos energia? Aquele que está mais afastado da cadeia em relação ao produtor. E aí, então, a gente fala que o fluxo de energia, ele é unidirecional, ou seja, vai passando num sentido só. A energia não volta para o grilo, que não volta para a planta, ela não vai para trás. Ela segue um sentido só. E, além disso, essa parte da energia, ela não é 100% eficiente. Então, ela é perdida. E essa energia perdida, ela não é reaproveitada. Então, a energia que sai dos seres vivos, para eles se manterem vivos, não pode ser reaproveitada. Então, 100% da ingestão do alimento. Uma parte, ele vai ser usada para produzir energia, respiração, ATP. Outra parte vai ser usada para as fezes, para excreção, para morte, né? E apenas uma pequena parte vai estar disponível para os consumidores. E com isso, conforme a gente vai mandando e um ser vivo se alimentando do outro, nós vamos tendo perdas de energia, porque o processo não é eficiente, né? Então vai tendo perdas, principalmente por calor. A gente vai perdendo energia por calor. E essa energia não tem como ser reaproveitada, ela é perdida. Então, a energia é dissipada. Então, a gente vai perdendo essa energia e ela não é reaproveitada. A energia não é reaproveitada, mas os átomos são. Como que os átomos são reaproveitados, reciclados? Pelos decompositores, tá? Então, a matéria, o que é formado de átomo é reaproveitado. O que é feito de ondas de energia, né, não é reaproveitado, é dissipado. Eu espero que vocês tenham gostado daqui e a gente volta com a terceira parte fazendo uma conclusão disso tudo.